Tempo disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não cai de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de ter força para escapar de tudo que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez se apresenta o anúncio daquilo que é o Evangelho diante do Filho do Homem. Às vezes fica realmente terrível como isto não é entendido, ou não é procurado, ou não é explicado dentro das nossas igrejas e fora das nossas igrejas. Aqui tem um nome, tem uma pessoa, tem uma história. Como os cientistas estão procurando a história do início do universo, como tudo começou, com pesquisas enormes, etc., e gozando que nós cristãos não procuramos o sentido da nossa vida como e porquê de uma vida humana. Nesses dias eu estava discutindo com uma pessoa, até que deixou o sacerdócio, tudo, e começamos a discutir os valores. A vocação ao sacerdócio, não é? Foi ensinado que tem vocação ao sacerdócio. Vocação ao casamento. Não tem vocação nenhuma. Nem ao sacerdócio, nem ao casamento. É serviço. Quando que nós vamos entender? Por quê? Porque a finalidade de todo ser humano, porque aí eu me pergunto, porque eu dialogo também um pouquinho com Deus e jogo na cara dele as injustiças que ele fez. Nós temos aquela casa com crianças que nunca vão casar, nunca vão realizar nada humanamente. Um corpo todo estraçalhado, incapaz de... Que vocação estas crianças têm? Não é uma injustiça? Esse Deus é o Criador. E dizem, aí me coloco como ateu fora, me dizem que Deus fez bem todas as coisas. Por quê? Ele tem que responder. Aí é através da história do filho dele, homem, criatura humana, que ele nos dá a explicação. Momento incrivelmente mais denso da história do carpinteiro, o filho do homem, a que insiste tanto, virá um filho do homem
no meio de toda esta criação. Preste bem atenção. Ele que é o Senhor do universo, enquanto todas as forças do universo serão abaladas, virá como filho do homem, que adianta todas as bombas atômicas diante desta imagem. Já meditaram? Ele é superior a todas as bombas atômicas que o mundo tem. Porque ele permanecerá. Então, no momento em que a vida do Filho do Homem foi estraçalhada em tudo quanto é sentido, que seria a paixão dele, a morte dele, é lá que exatamente que a vida se enxertou no mundo. Deus veio viver no mundo criado por Ele. Então, consequentemente, o que é a vocação? A vocação, o chamado da vida humana, qual é? Fizeste-nos para vós, ó Deus. E o nosso coração estará inquieto até que não repousar em vós. Por que a gente não escuta o próprio coração? Eu não entendo. Nós temos que escutar o nosso anseio de vida que está dentro. O nosso anseio de realização do ser que está dentro de nós. E é este anseio que está dentro de nós que nós temos que dar uma resposta. E a vida biológica que vai nos responder a isto? Não. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde, se nós temos toda uma energia física, etc., ela vai se apagando, vai adoecendo e vai morrendo. Vou falar uma comparação chata. Vocês já ouviram falar dos condenados à morte nas cadeias, que às vezes fica até 30 anos na espera de ser condenado à morte? Já. Sabe como nós somos? Nós estamos no braço da morte. Ninguém quer pensar nisso porque é feio, não é? Mas é assim. Pode ser 1 ano, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 30. O braço da morte. Então, esta é uma das grandes perguntas. E depois? A morte é o fim de tudo? Em Cristo a morte era o fim de tudo? Aí que vem a imagem clara do Filho do Homem. Se não, sabe o que acontece? A nossa religiosidade se transforma num sonho, num desejo, por ser até bonito. Até bonito. Mas é sempre um sonho. Você sabe quando acaba o sonho? Quando a gente acorda. Não é? Sonhei uma coisa maravilhosa. Quando você acorda, se encontra com o quê? Nada. E a vida, quando fica somente no desejo, é um sonho. De real não temos absolutamente nada. Então, o dia do Filho do Homem, o dia de Deus feito homem, do Deus feito carne, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu próprio Filho, que era o quê? O Verbo. O Verbo que trabalhou com ele, vamos dizer em linguagem humana, na construção e na criação do universo. Está tão claro no Evangelho, não é? No princípio era o Verbo estava junto de Deus, o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, através dele. Imagine isto, gente, antes da criação de todo este universo, de todas as leis da vida. Foi feito por ele. Ele existia.
Aí aquele pum, aquela explosão. E o Verbo se fez carne. E o Verbo entrou no óvulo biológico de uma mulher. Deus fecundou a vida humana. Fecundou sim. Porque desta fecundação nasceu um homem totalmente diferente. Que nós chamamos o homem novo. Você sabe o que quer dizer novo em latim? Não? Último. Último chegado. Que será a última criação de Deus. Então não é um homem novo porque foi tomar banho, lavou roupagem, então parece que está novo. Não. É o último chegado, é o último momento da criação. Este homem que eliminará todos os males da terra. Deus colocou debaixo dos seus pés todos os inimigos. Quais são os inimigos? Agora voltamos à história ao contrário, não? Antes nós partimos da miséria humana para chegar à plenitude de Deus. Vamos partir agora da plenitude de Deus para chegar à miséria humana. Então, quais são os inimigos do ser humano? Começando pela vida biológica, material, as doenças, a vida psicológica, as incertezas, a vida intelectual, a ignorância. É vida, gente, isso. Ou vocês vivem no ar? Como é que vocês vivem? Eu vivo isso. Ah, vocês vivem também? Eu vivo isso. Vivo na minha psique, vivo na minha inteligência, vivo no meu corpo, e isto é vida. E temos os inimigos contra isto, contra o ser humano. Então Deus, quando falamos que veio resgatar o homem, ele não poderia realizar isto se ele não entrasse em comunhão com a humanidade. De fato, o que aconteceu? Quando ele ressuscitou Lázaro, já falei outras vezes, não? Morrer é chato, não é? Ou não é? É chato, Deus é chato, não? Pelo menos para quem está ao redor. Ele ressuscitou Lázaro. Que mal que fez Lázaro para ter que morrer 2 vezes. Gente, vocês têm que meditar de uma maneira prática a vida. A fé, ela é muito prática. Esta foi uma ação que Deus fez por fora. Entendeu? Por isso que ele, o Verbo, tinha que se enxertar na humanidade. Então ele tinha que colocar dentro da humanidade uma vida que a morte não pudesse destruir, que ele chama de vida eterna. E foi exatamente naquele momento, quando humanamente ele não prestava mais para nada. Insultado, ele que era a sabedoria, que respondeu na terra a todas as insídias. Se vocês lerem o Evangelho, os fariseus que iam lá, queria pegá-lo. Ah, mestre, sabemos, como sempre vem com bajulações, sabemos que você vem de Deus, que tem uma sabedoria, e temos que pagar o tributo a César. Ele, como judeu, não, César é o imperador, o governo está me roubando dinheiro, não vai pagar nada. Ele, com toda esta inteligência, dai a César o que é de César, o que é de César. Uma moedinha. Dai a Deus o que é de Deus, o que é de Deus.
Tive alguém que falou que nunca meditou, não é, Luciano? Nunca meditou que é de Deus. De Deus é a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. Todo o nosso ser é de Deus. Então dai acesso. Uma miséria. E aí por diante, outras vezes que vieram perguntar com ele, e diante das pessoas, isso para ver só humanamente como ele foi destruído como pessoa humana. Porque por muito menos nós procuramos o psiquiatra. Por muito menos que acontece na nossa vida. Psicólogo, psiquiatra, autoajuda, por muito menos. E ele, vendado, bate no rosto dele. Adivinha quem que te bateu? Diante de Herodes, que queria ver um milagrinho que ele fizesse, não é? Vestiu ele, zombou dele, escarneceu dele. Diante de Pilatos, que ele fala, você, este aqui é o Filho do Homem. Deus feito homem, é este. Por muito menos a gente se vinga. Ou ameaça a vingança. Você não sabe que eu tenho o poder de te matar, tenho o poder de te libertar, se quiser. Que ele fala, livre. Você não tem poder nenhum sobre mim. Qual homem tão livre que pode responder assim? E este filho do homem, esmagado, destruído, entregue à morte, porque ele assumiu sobre si os nossos males, como falei para vocês. Os milagres que ele fez eram fora. Ele demonstrou que ele é superior. Vocês leem o Evangelho e você lê quantos milagres que ele fez, não é? Então, eram todas as coisas onde ele demonstrava o seu poder, os famosos demônios. Não é o capeta que a gente pensa. Daimon é o inimigo do ser humano. Daimon é o inimigo do ser humano. E todos os inimigos do ser humano são só as nossas doenças. Físicas, psíquicas, etc. São todos daimon. Não precisa o capeta entrar dentro de gente. Ele existe, mas para chegar a isso, para ser muito santo, aí Deus permite esta luta direta entre o bem e o mal, como permitiu em Cristo a luta direta entre a vida e a morte. E ele, Jesus, fala, agora chegou o momento que o inimigo do homem será expulso do mundo. Mas é preciso, antes que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue aos sacerdotes, seja escarnecido, seja cuspido, que morra, mas ao terceiro dia ele vencerá a morte e ressuscitará. Os apóstolos falam o Evangelho, não entenderam nada. Isso me consola de vez em quando, ou de vez em sempre. Quando eu penso que entendi, não entendi nada. Porque são fatos que têm que ser realizados. Então, diante desta oferta, deste enxerto de Deus na humanidade, que começou no ventre de Maria, por isso que eu sempre falo, pelo amor de Deus, gente, não vou atrás de tantos títulos de Nossa Senhora, não. Ela só tem um título, Theotokos, a casa de Deus.
É o único título de Maria. A casa onde Deus veio habitar. Uma casa superior ao templo de Jerusalém, que foi destruída. E esta casa nunca será mais destruída. Esta, repete, é a história de Deus na humanidade. Agora, esta história vai para quando? A gente pensa, a justiça e a paz se abraçarão. Se pensava que, saindo da pobreza, o povo, haveria paz e justiça na humanidade, não é? Não foi transmitido isso para nós? Não é pregado isso para nós também? Não? E como é que tem tanta corrupção entre os ricos? Me sabe dizer, vocês? Como é que a gente, vamos no linguajar humano, gente como Platini, vamos entrar no futebol, que eu gosto de conhecer, que ganhou milhões e milhões. Não estou falando nem dos ladrãozinhos que entram, revólver na mão lá no supermercado para roubar. Estou falando de gente graúda, que tem milhões e milhões de... Precisa de mais dinheiro. Então, o plano de Deus faliu. A justiça não vai se abraçar. A fraternidade, escrito lá, liberté, égalité, fraternité. Liberdade, fraternidade e igualdade. Está escrito. E a civilização que o mundo sonha. Tanto que o mundo inteiro, a mídia inteira se revoltou porque mataram, vamos nos fatos práticos, mataram 130 pessoas. É chato, lógico. E eles que com os bombardeios, aqueles eram inocentes, não é? Eram boêmios, que estavam comendo, bebendo em restaurantes, estavam assistindo o espetáculo de rock. Aqueles são inocentes, não é? É um hospital que eles, os próprios franceses ou americanos, bombardeiam, é simplesmente efeito colateral. Aqui estamos louquinhos na cabeça. Estamos um pouquinho loucos na cabeça. Porque o mundo criou este ideal de vida, de boemia. E a boemia não é ideal de vida. A vida é vida. Que adianta todos os teus dinheiros, que adianta todos os teus bens, que adianta todas as coisas que você tem. Quando você fica doente, que tem que comer mingau. Não tem alguma coisa superior? E a vida? Então, se perguntarmos o que este homem trouxe ao mundo, este é o Evangelho, trouxe a vida de Deus. Porque a vida biológica, ele já tinha colocado nas leis da natureza. Tem que ser bem claro. E que ele chama de vida eterna. E não é somente no espaço e no tempo que ela é vida. Porque a vida, ela cresce, ela frutifica em plenitude. Aí vem a resposta. Qual é a vocação? A vocação de todo ser humano é Deus. Porque um homem destruído na cruz,
salvou a humanidade. Não é? Nesses dias aqui, entra um pouquinho fora, você pode contato aos viventes, não? Aquele tal lá, que queria salvar da prisão, mandando com um avião para a Espanha, era por motivo humanitário. Se eu fosse juiz, eu faria uma pergunta. Você é cristão? Com certeza eu responderia que é cristão, porque até o Cunha é cristão e ele é evangélico. Entendeu? Ele responderia, sou cristão. Está ótimo. Então você é semelhante a Cristo. Tem que ser louvado. Só que Cristo quis salvar a humanidade se colocando na cruz e você dando um avião. A cabeça humana está perdidinha. É perdidinha mesmo. Ficamos ridículos nas nossas motivações para esconder os nossos erros. Então, esta vocação, como disse para vocês, é Deus. Se Deus trouxe a vida é a fonte de tudo. Por isso que eu não gosto muito da palavra amor, porque ele me diz e não me diz nada. Vida, para mim, desculpe, me diz tudo. Se eu tenho vida, eu posso correr, eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso ajudar os outros, eu posso criar uma família, eu posso me colocar a serviço dos outros. Se tenho vida. Se eu não tenho vida, não posso fazer nada disso. Aí o próprio ato de generosidade, de você se oferecer para os outros na cruz, é porque nele está a vida de Deus. Porque a vida é como a fonte. Ela jorra sempre. E não interessa a fonte. Se quem bebe dela é maltrapilho, se uma pessoa é elegante, se uma pessoa estudada, se um analfabeto, ela jorra. E assim é Deus. Ele jorra. Derrama a sua vida. E ele falou exatamente o que é esta vida. É uma vida depois que é eterna. Que conheçam a ti, ó Pai, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então quer dizer que o mundo é o tema de hoje. Tudo será abalado e virá o Filho do Homem. Não virá mais como verbo antes que existisse tudo isto aqui. Ele virá em figura humana, com um corpo humano. E finalmente, quando tudo será destruído, tudo será refeito. Porque a humanidade é como uma casa onde cai água e tudo quanto é lado, onde desmorona todos os alicerces, você tem que... E a gente ajuda para não cair, mas a uma certa altura vem uma pessoa rica, fala, gente, é besteira. Os pobres tentam de ajudar, se somos nós criaturas humanas, tentamos de ajudar a humanidade, isso e aquilo. Ele fala, espera, joga tudo no chão. Vamos construir uma casa nova, mais bonita do que esta aqui, que foi com caroncho e tudo. E assim faz Cristo. Destrói tudo aquilo que está caronchado e constrói uma humanidade nova. Onde haverá, nesta humanidade nova, haverá, finalmente, justiça e paz. Justiça porque todos receberão aquilo do qual estão necessitados. Cada alma humana receberá e será
alimentado por Deus, diretamente por Deus, por isto que ele na terra se fez o quê? Eu tenho que falar ou vocês me falam? O pão da vida. Veja como tudo entra, se encaixa. Ele se fez o pão da vida. Então Deus alimentará cada um. E que nem a natureza, vocês podem ver, tem algumas plantas que estou observando, quando estão escondidas, as outras que não recebem o sol, elas nem dão fruto, nem nada. Eles ficam se torcendo no lado para captar o sol, não é? Vocês sabem que existe isso. E assim é cada um de nós. Cada um de nós, de acordo com a sua natureza e com a sua necessidade, vai receber a alimentação de Deus. Aí que acontece? Que quando uma criança é alimentada, o que acontece? Chegamos no fim, desenvolve. Então o céu não é um prêmio ou um castigo. É um desenvolvimento eterno do nosso ser. E como pode ser isto? Vou tentar dar uma comparação. Quando eu era jovem, que estudava 16, 17, 18 anos, eu queria aprender línguas para falar pelo menos com 50% do povo, que fosse chinês, outras línguas, para me comunicar. Quando eu estudava a matéria, assim, decorava, tivemos um professor lá que mandou decorar um monte de coisas. Não tinha computador naquela época, não tinha nada. O que você criava, eu punha na cabeça, era você, não é? Eu cheguei a decorar até 100 versos por hora, de tanto exercício. 60, 70 era normal, até 100. Agora, gente, se eu tivesse continuado a ter 16, 17 anos, e teria continuado a estudar, vocês acham que a minha inteligência teria se esgotado e não cabia mais nada dentro dela? As professoras aqui me respondem. Não, não é? Caberia sempre mais e mais. E eu poderia, com a inteligência, gente, estou falando de inteligência. E mais você aprende, e menos o dia fica chato, porque você tem um conhecimento novo. Porque a chatice é repetir sempre as mesmas coisas, não é? Ou não é isso com vocês? Sempre a mesma coisa. Comer sempre a mesma comida. Fazer sempre, Aí a vida se torna chata. Então, quando eu aprendo alguma coisa a mais, não é chato. Dá motivação. Então, e a alma, que é infinita, superior à própria inteligência, porque nós temos uma alma, o que não cabe nela? O universo inteiro. E Deus será a fonte, Deus, o próprio Deus, será a fonte e o alimento desta alma. Aí que haverá o crescimento. Aí que nós, pobres, por isso que eu não gosto muito daquele negócio misericórdia, misericórdia, misericórdia. Né? É como se o filho se suje, mamãe, tenha misericórdia de mim. Mamãe, tenha misericórdia de mim. Vai tomar banho, vai. Entendeu? Sempre misericórdia, misericórdia, misericórdia. É porque a gente sempre leva esse relacionamento com Deus no sentido de culpabilidade. Que eu aprontei e ele vai, tenha perdão, tenha. Não. O relacionamento com Deus é um relacionamento de crescimento. Lógico. Eu vou a Ele ignorante, como vou na escola, cru, ignorante de tudo. Por isso que eu entro na escola.
para eu poder aprender. E a Deus eu vou ignorante. O que quer dizer? Eu vou exatamente miserável, pecador. Eu vou mortal. Ele vai fazer do meu corpo mortal um corpo imortal. Ele vai fazer da minha alma uma capacidade imensa, infinita, de ver até Ele. E quando a gente vê Deus, gente, aí cai todas as ilusões. A gente fala, que besta que eu era. Será que a gente ainda gosta dos brinquedos de criança? Ou não? Vocês dão risada por quê? Fica engraçado. Parece. Mas é. Que quando você vê a Deus, você vê como era bobo. Correr atrás de tanta besteirinha. De tanta besteirinha. Que era tão importante para você. E para a criança é tão importante, não é? Porque aí nós conheceremos a realidade e conheceremos a verdade. Por isso que Jesus fala, e a verdade vos libertará. Que será o conhecimento da verdade que nos liberta. Mas tudo isto, para terminar, gente, é a história de um Deus feito homem. Onde estava assistindo a entrevista com um muçulmano lá. A revelação do arcanjo Gabriel a Maomé, 1500 páginas, bilhão e tanto de gente que vai atrás, respeitando, pelo amor de Deus. Posso falar com pleno conhecimento de causa, porque fui o único padre em Jacareí convidado pelos crentes nos anos 80 para dar palestra para eles. Ganhei prêmio de grupo de crentes. Quer dizer, que não estou criminalizando e discriminando, mas também a verdade tem que ser verdade. Eu não posso esconder a verdade. Compreende? Então, revelado pelo arcanjo, aonde eles, como princípio básico da vida, da revelação é esta, que Deus é grande, Allah Akbar, é tão imenso que não pode, não cabe dentro de um ser humano. Aí que é a grande diferença. Deus não cabe no ser humano. No entanto, Deus se fez homem. Assumiu as nossas dores, assumiu os nossos males, assumiu a nossa morte, para nos dar a sua vida. É aí que nós estamos esperando o Natal. Mas o mundo não quer entender. O mundo vai ver se gasta mais, se gasta menos, se estamos numa crise econômica, se podemos dar presente, etc. O máximo que chega, mas é a festa do aniversariante, mas é sempre lá longe. É o aniversariante, máximo, no sentimento de purismo cristão. Vamos fazer a festa do aniversariante. Enquanto se espera a pessoa que de verdade possa dar um sentido à nossa existência, um sentido à vida, um sentido ao universo. Que a história tem sentido. Também a criação toda tem sentido. Não vai para a destruição. Pode fazer as reuniões agora, 120 chefes de governo, não sei com aquelas cabeças que eles têm. Vou ser sincero, nem conheço a inteligência desta gente. Se sabe o que está falando. Vou ser muito sincero. E vão decidir o que é o destino da Terra. Aqui. Já falei outras vezes e repito. É só colocar uma frase lá. Deus perdoa sempre. O ser humano, de vez em quando. A natureza
Nunca. É só colocar esta frase. Alguém que, pelo Twitter, sei lá, isso é meio comunicação, pode mandar. Coloca esta frase. Diante disso, depois vocês meditem um pouquinho. O que tem que ser feito em relação à natureza. Mas mesmo isso assim, não resolve. Haverá céus novos, terras novas. Porque aquele que no início criou tudo do nada, vai renovar também tudo aquilo que ele criou. Creio